E aí, mais uma análise hoje? Hoje vamos falar sobre FATN 11 e eu só tô trazendo esse vídeo aqui porque um membro da comunidade pediu para que eu analisasse e um inscrito deixou um comentário dizendo que tava com saudades, pedindo para que eu voltasse aqui pro YouTube. Então, se você também é inscrito e curte o conteúdo, já deixa o seu like aqui, que é a forma que eu entendo que você curte os conteúdos e que é para eu continuar trazendo. Então já soca o dedo no like aqui do vídeo. E se você não é inscrito ainda, considere se inscrever. Então vamos dar uma analisadinha em como é que tá o FATN 11. E aqui no relatório do mês de maio do fundo, tá um pouquinho ali no mês de julho agora e do relatório de mês de maio, mas tudo bem, tem esses atrasos mesmo. E logo de cara, um ponto que eu queria comentar sobre o FATN 11 é justamente sobre a taxa dele, eles já trazem aqui de cara, que é uma taxa até que bem interessante, uma taxa até que bem baratinha, né? Uma taxa bem interessante, até porque eles conseguem entregar dentro do fundo, então é um ponto positivo aí para o FATN, né? E aí, assim, até explicar para você que não conhece como é que funciona o modelo do FATN, o FATN hoje, ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas, só que ao invés de fazer o que a maioria dos outros fundos de lajes fazem, o que é a laje corporativa? Escritório, né? Ao invés de fazer o que todos os outros fundos fazem, que é comprar um prédio inteiro, ele compra salas, conjuntos, ele compra andares de um prédio, não um prédio inteiro. E aí ele comenta justamente do modelo Plug and Play, que é um modelo em que o escritório ele já está todo reformado e pronto para começar a usar. Então o locatário já pode começar a usar no momento que ele fecha o contrato. Então é esse modelo de Plug and Play. E o fundo, e aí é interessante, a gente vai voltar um pouco na história do fundo para compreender como a gente chegou até esse momento atual. Só que o fundo, ele hoje, a maior parte dos contratos dele são atípicos. O que isso significa? Significa que tem prazo maior e que não tem revisional, o que não é um ponto muito bom. Porque o que é a revisional? A revisional nada mais é do que você ter um aumento do aluguel de acordo com a variação ali do aluguel da região. E isso é muito importante nas lajes corporativas. E é o fator essencial que diferencia a grande vantagem das lajes corporativas é justamente ter essas revisionais. E quando você abre mão dela ao fazer um contrato atípico, pode parecer um pouco contraditório perder a sua melhor vantagem, né? Só que aí tem um ponto interessante, porque hoje o fundo ele trabalha nesse modelo de contrato atípico justamente porque quando o fundo surgiu, e aí a gente vai trazer o conceito do que foi o fundo e como é que a gente veio parar na situação atual, e o fundo está tentando justamente mudar isso, então é bem interessante, porque o fundo ele surgiu justamente, ele foi um dos primeiros a ter essa ideia de plug and play. Hoje a maioria dos fundos tem, então vários fundos de lajes têm isso, que é justamente chegar, você não tem que fazer reforma, o locatário, quem pagou ali para quem tá alugando o escritório, só chega, coloca a equipe ali e começa a trabalhar. É um modelo que o FATN não foi um dos primeiros a trazer, mas vários outros fundos já fazem isso há alguns anos já. Só que antes, quando o FATN fazia, ele primeiro reformava. Primeiro ele fazia o seguinte, ele achava alguém que tinha interesse em ter uma sala pronta e aí ele combinava como que essa pessoa gostaria, que esse dono dessa empresa, ou que essa empresa gostaria da sala, ele ia atrás de comprar, ele ia atrás de reformar e aí sim ele fechava o contrato. Ou seja, ele tinha todo o trabalho de procurar a compra, reformar o imóvel e depois entregar para a empresa que queria usar esse escritório. Então, quando você faz isso, poxa, você está correndo um baita risco ali da pessoa falar, não, agora desisti de ideia. Você foi lá, comprou, fez todo o trabalho de reforma e agora não quero mais. E o contrato atípico é justamente para diluir isso. Só que essa estratégia do fundo ter todo esse trabalho antes de ter uma recompensa é algo que era do passado, né? E era uma estratégia diferente do fundo, só que hoje já não faz tanto mais sentido e agora eles estão tentando mudar um pouco disso, né? Espero que tenha ficado claro para você essa questão da história do fundo. Ele justamente tinha todo um trabalho para alocar e agora já é algo bem mais tranquilo. Inclusive, as últimas locações elas têm sido feitas de uma maneira bem mais tranquila. E aí a gente ainda vai falar sobre o edifício Brasílio Machado. A gente vai ainda comentar dele, é um imóvel bem importante que o fundo comprou agora e a gente vai falar bastante dele nesse vídeo. Até porque a maioria das pessoas que eu vi aqui nem comentaram sobre essa movimentação do Brasílio Machado e é uma movimentação bem interessante, então eu vou comentar aqui com vocês. E aí eles comentam justamente da estratégia dele, focada em aquisição de imóveis de alta liquidez, justamente porque ele quer ficar fazendo essa troca de portfólio, né? essa reciclagem de portfólio com uma certa tranquilidade, até porque os contratos são atípicos. Quando o contrato é atípico, você não tem a revisional. Então, se isso é ruim, tá? Principalmente em lajes. Por quê? Porque vamos supor que você está numa região muito boa, Faria Lima, para lajes corporativas, Vila Olímpia, essas regiões muito boas, que são, de fato, onde tem os escritórios aqui, as salinhas de escritórios do fundo. Se você está numa localização dessa, hoje o aluguel por metro quadrado é
é 150. Só que ano que vem vai para 160, daqui 2 anos 170, daqui 3 anos 180, 190 e 200. E aí, se você tem um contrato com revisional, lá pro terceiro ano, você tem uma revisional ali. Né? Normalmente o contrato atípico, ele vai até 5 anos, no terceiro você tem uma revisional. Então, por exemplo, no terceiro ano, subiu de 160 para 170, 180, e aí no terceiro ano você começa a cobrar 180 pelo metro quadrado de aluguel mensal. Ou seja, você tem uma revisional, ou seja, você aumentou ali o aluguel que você tem desse imóvel. Quando você faz um contrato atípico, você não tem essa revisional, e aí justamente você já busca achar esse meio termo no momento atual, o que é bem interessante. Então, por exemplo, ao invés de alugar hoje para você no dia 1 por 150, que é o preço do mercado atual, eu já te alugo por 175, porque aí eu já acho que é um meio termo ali. Eu te alugo por 180 e você vai ter acesso a 10 anos, né? Um contrato de 10 anos, por exemplo. Então, se o preço depois do terceiro, do quinto ano subir muito, você acaba perdendo essa vantagem. Então, se o preço for para 230 o metro quadrado, o aluguel por metro quadrado, você acaba perdendo isso porque você prefixou, né? Você colocou ali, justamente você colocou uma trava ali naquele aluguel de 180, de 175, 180. Então, assim, é por conta disso que não é tão interessante. E aí, o fato dele buscar imóveis com alta liquidez é justamente para ele poder ter uma flexibilidade maior. Porque, pensa só, imagina que você fixou contrato atípico e aí o seu imóvel ele é ilíquido, você não consegue vender, ele não tem muita movimentação. Acaba que no final do dia a bomba vai estourar com você. Agora, se você vende esse imóvel para um novo comprador, e aí esse novo comprador ele compra esse imóvel com um contrato atípico, com um rendimento travado, né, entre aspas, e aí você é realmente uma operação de renda fixa quase, né, quando você faz um contrato atípico ali. Quando você tem um mercado de alta liquidez, você consegue passar isso para o próximo comprador. Agora, quando o mercado é meio ilíquido, meio que você fica com essa desvantagem, porque aí você tem algo, você fica meio travado duas vezes, né, fica travado em dobro. E aí ele comenta até que por conta de ser mercados muito líquidos ali e muito bem localizados, os imóveis do fundo também, a gente já comenta sobre isso, o prazo médio de realocação dos aluguéis tem sido de 13 dias, ou seja, saiu alguém, em 13 dias já tem alguém novo lá disposto a pagar. E aí, como o fundo ele não tem prédios inteiros e sim salinhas, né, hoje ele tem mais de 115 lajes aí em mais de 52 edifícios. E aí, comentando um pouco mais do fundo, ele tem um patrimônio líquido aí de 500 milhões, que tá bem interessante, e falando nisso, o fundo ele passou aí por uma emissão de vários anos consecutivos que ele conseguiu captar 250 milhões, logo em seguida ele tentou puxar outra emissão, que era para captar 130 milhões, ou seja, era para chegar ali no valor ali de mais ou menos 600 milhões de patrimônio, que já seria um valor interessante para ele começar a trazer com mais força a estratégia que ele está tentando emplacar agora. Acabou não acontecendo, acabou captando 10 milhões ali, o que é muito ruim para quem sabe, né, da questão da emissão. Quando você tem uma emissão que você busca um valor, por exemplo, 130 milhões e você só consegue captar 10 milhões, acaba que esses 10 milhões, eles mal pagam o custo direito de fazer aquela emissão. Então isso é bem ruim. Hoje o fundo está com um VP de mais ou menos 0,8, que para lajes é um VP até que alto para o momento atual de mercado, e com rendimento aí de 0,80 por cota, a gente já comenta um pouco mais sobre ele também, que dá mais ou menos um yield de 1% ao mês, que não é nada mal. E aí, por conta de ter essa estratégia de ficar reciclando o portfólio, ou seja, comprando sala, vendendo sala, comprando sala, vendendo sala, alocando sala, vendendo, não sei o que, né, alugando, desalugando, enfim, você tem variações maiores no fundo ali. Claro que hoje o fundo ele é bem estávelzinho. Eu até vou comentar com vocês que é o café com leite aqui das lajes corporativas. Normalmente as lajes são um pouquinho mais arriscadas, né? E aqui a gente tem justamente uma maior tranquilidade nas lajes. Então é bem interessante falar. É um café com leite do risco, né? Nem tanto para cá, nem tanto para lá. Ele fica justamente ali no meio de nível de risco, né? Então é algo bem interessante e específico desse fundo aqui, que justamente opera nesse modelo de WeWork, né? De lajes. Então ele tem salinhas ali, e aí ele deixa arrumadinha a sala, é só chegar e trabalhar, então é bem interessante. Então a gente tem aqui a receita operacional, por exemplo, subindo 13%, o que é um ponto positivo, porque ele vai alocar, aí ele vende, aí ele compra imóvel, então ele fica fazendo esse ciclo, mas também quando você tem uma maior reciclagem de portfólio, uma maior mudança ali do mês para o mês, você acaba também tendo despesas, né, aumento de despesas, e despesas que às vezes crescem, às vezes diminuem, e você acaba tendo essas volatilidades maiores, que não são grandes intempéries aí, mas, por exemplo, uma delas é o ITBI. Então, quando você compra, por exemplo, um imóvel e vende daqui 10 anos, você paga o ITBI uma vez. Agora, quando você compra 10 imóveis e vende um por ano e aí compra um novo por ano, você fica pagando ITBI
várias e várias vezes, né? ITBI é um imposto sobre transmissão de bens imóveis, ou seja, você tem que ficar pagando imposto, pagando imposto, pagando imposto, o que a gente sabe que não é tão interessante. Quanto maior o tempo você puder não pagar imposto, é melhor, né? E aí hoje a gente fala que o fundo, nesse último mês aí, ele adquiriu a loja 2 do edifício Brasília Machado. A gente já vai comentar sobre o Brasília Machado porque é bem interessante, tá bom? E aí, falando um pouco mais do aumento da receita de locação, eu vou passar bem rápido porque não é tão relevante, um aumento bem pequeno, né? Foi basicamente reajuste monetário, ou seja, correção por IPCA dos aluguéis, e aí novas locações que ele fez, tanto no Atrium, que começam a valer agora, na verdade, no Fortaleza, que começam a valer agora, e no Brasília Machado, que começam a valer agora. Ou seja, ele fechou o contrato e aí ele dá um desconto. Quando esse desconto acaba, ele começa a receber em cheio. Ou seja, quando ele começa a receber em cheio, ele tem uma receita de locação maior. E a despesa foi principalmente com corretagem, ou seja, toda vez que ele tem que achar um inquilino novo, ele gasta dinheiro com corretagem, né, para a empresa fazer esse meio termo ali, alguma empresa fazer esse meio termo entre o imóvel disponível e um possível locatário que queira alugar, e aí quando fecha o contrato, a corretora recebe uma partezinha desse valor e pagamento de ITBI. Então tem vantagens e desvantagens. Você tem vantagem que ele fica vendendo imóvel toda hora, então ele tem lucro toda hora. Quando você tem lucro, você paga imposto, então você tem vantagens e desvantagens nesse modelo do FATIM que, por sinal, é bem específico do fundo, né? Então tem um ponto interessante. Ele comenta justamente sobre o Brasília Machado aqui mais uma vez, que já terminou as obras do conjunto 11A e 12A, que são ali duas salinhas ali, né, dois conjuntos dentro do Brasília Machado, que ele comprou uma parte de 50%, e aí vai dividir a compra dos outros 50% em 6 vezes, até se ele quiser. E aí ele comenta justamente que a vigência dos contratos de locação começam a valer agora em maio, começaram a valer agora em maio, então agora o Brasília Machado, que ele comprou 100% vazio, então acho um momento até interessante para trazer a questão do Brasília Machado agora. Ele comprou um imóvel 100% vazio, e aí vamos pegar do zero, né? Lembra do que eu comentei lá no início do vídeo? Inclusive, sim, eu vou trazer uma puta história aqui pra você. Se você ainda não deixou o seu like aí, já deixa o seu like, porque ninguém comentou sobre isso. Eu vou trazer de uma forma mastigadinha pra você. Então, se você achar que valeu a pena, já deixa o seu like aí e já deixa adiantado. Porque aí, se você achar que não valeu a pena, você tira ele, fechou? Então já deixa o like aí. E aí eu quero comentar com vocês o seguinte: lembra que eu comentei com vocês que ele achava alguém que queria alugar uma sala, aí ele comprava a sala pra essa empresa, aí ele reformava a sala pra essa... Ou seja, puta trabalho, né? O que ele tá buscando emplacar agora, que o fundo já tá maior? E aí, justamente o que eu comentei com vocês dos 600 milhões de patrimônio. O que ele tá tentando emplacar agora? Ele tá tentando justamente comprar o prédio, que é o Brasília Machado, como exemplo. Ele compra um prédio inteiro agora, ou compra vários andares de um prédio. Ele se torna majoritário naquele edifício, naquele prédio. E aí ele faz o plug and play, que é justamente você deixar todo o imóvel ali já reformadinho, 100% pronto ali, com as cadeirinhas, só chegar e sentar e trabalhar. Ele quer fazer isso agora com prédios, ao invés de salas. Por quê? Porque aí o fundo já tá maior, e aí não dá para fazer isso com muitas salas, pô, muito trabalho, toda hora tem que ficar vendendo, comprando, aí sai inquilino, entra inquilino, com muitas salas acaba sendo impraticável. Então ele está tentando emplacar esse novo movimento de ter a sala, até porque o mercado mudou da época que esse fundo assim, ele foi muito inovador em trazer essas estratégias há um tempo atrás, e agora o mercado ele meio que ficou muito parado por um tempo, acabou ficando monótono, acabou ficando estagnado, e agora estão tentando trazer novas estratégias, e aí uma delas foi comprar o Brasília Machado, que é justamente isso, deixar um prédio 100% pronto e 100% deles, né? E aí o ponto interessante aqui do Brasília Machado foi porque eles compraram esse prédio, e aí agora, de novo, eles não vão fazer mais aquele esquema muito provavelmente não vão fazer o contrato atípico, porque o contrato atípico era justamente quando você tinha esse risco no cara falar, não existi, e aí você comprou o imóvel pra ele, você sentou com ele, fez o imóvel pra ele, do jeito dele, que a gente chama de build suit, né? Você fez o imóvel pro gosto daquela empresa, pro gosto daquela pessoa, e aí ela fala, não quero mais, então por isso você faz um contrato atípico. Já no Brasília Machado, talvez isso mude, e aí o contrato vire típico, normalzinho ali, que tem revisional, então é uma mudança do perfil do fundo que é bem interessante, né? Hoje o fundo tem mais ou menos 400 milhões, a compra do Brasília Machado foi de 34 milhões, pode chegar a 70 milhões, então vai representar aí de 10 a 20% aí mais ou menos do valor do fundo, de 10 a 20%, 10 a 20% do patrimônio do fundo, então é bem interessante ver ele mudando de estratégia para tentar se readequar ao momento atual. Então assim, eu até fiz umas contas aqui pra vocês, porque esse movimento do Brasília Machado, eu não vi ninguém comentando sobre ele, foi um movimento até que bem interessante, porque o que aconteceu? O Brasília Machado era um prédio que estava 100% vazio, ou seja, gerava zero de receita e só gerava custo, há alguns anos, e aí o fundo viu esse prédio vazio, ele comprou da família que tinha esse prédio, e aí ele comprou com cotas, né? E aí, até interessante, o que aconteceu? Ele comprou o Brasília Machado com cotas do próprio fundo, ele
cada cota ele entregou no valor de 100, que é o VP do fundo, e a cota hoje está no valor de 80. E no momento que a cota estava a 80, ele meio que vendeu, porque ele trocou uma pela outra, pelo valor ali de 80. Então o que aconteceu? Ele pagou 26 milhões em cotas para a família que tinha o Brasília Machado, que é um desconto de mais ou menos 22% perto do valor que seria o imóvel. E aí, quando a gente faz um preço por metro quadrado, aqui o imóvel estava 100% vazio, né? Quando a gente faz um preço por metro quadrado, a gente está falando que o metro quadrado que ele comprou o Brasília Machado foi de 5 mil reais. E o Brasília Machado, ele fica muito perto, muito perto do São Luís. Pelo menos é o fundo imobiliário que eu mais que eu vejo que tem um prédio mais perto ali, que é o São Luís. Claro que, poxa, são qualidades e padrões construtivos bem diferentes, né? Inclusive é um ponto que o Fat News deixa a desejar, porque ele não comenta sobre o padrão construtivo das lajes dele, até porque ele tem uma sala só, não é um prédio inteiro, mas acaba faltando essa informação ali do padrão construtivo. Mas, por exemplo, o São Luís, que é do KNHF, as torres 1, 2 e 3, ele é um imóvel que o KNHF tem 28%, 260 milhões investidos, 15 metros quadrados, dá um preço por metro quadrado de 17 mil. A localização é parecida, o padrão construtivo nem tanto, mas só para você ter uma ideia. Aqui, o KNHF, no São Luís, ele paga 17 mil, ele tem um imóvel que vale 17 mil metros quadrados. Quando o Fatine 11 compra um imóvel numa localização bem parecida por 5 mil metros quadrados, é um baita desconto. E aí eu até fiz um cálculo aqui para vocês, claro que estava 100% vazio, ou seja, se não gera receita não vale nada, é só um pedaço de tijolo ali, né, um monte de tijolo junto. E aí eu até fiz um cálculo aqui para vocês. Hoje, ele tirou um prédio que estava 100% vazio e conseguiu já ter uma locação de 17%. E aí, claro, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, mas isso dá um cap rate. O que é um cap rate, né? É o dividendo, de forma fácil para você, é o dividend yield aqui, né? Com um aluguel de metro quadrado, por metro quadrado, o preço por metro quadrado de aluguel em R$130, mais ou menos a média do que o fundo tem hoje, o aluguel médio dos imóveis do fundo, das lajes, das salas, né, dos conjuntos do fundo, é de 130. Se a gente está falando que ele tem 17% disso alugado, hoje o fundo já daria, esse imóvel do Brasília Machado, que ele comprou 100% vago por 5 mil metros quadrados, já daria um cap rate de 5%. Não é muito bom, você não gostaria de receber um dividend de 5%, só que se ele alugar 100% do Brasília Machado, a gente está falando aí de 29% ao ano, né? Então, bem interessante, um cap rate de 29% ao ano. Então, bem interessante esse desconto que ele conseguiu comprar. O imóvel ficava 100% vago, então foi uma movimentação até que bem interessante para o fundo. Ele comprou com desconto e agora está conseguindo alocar e está mudando de estratégia. Então, é um ponto até que bem interessante aqui comentar sobre isso. E aí, aqui a gente até fala do Brasília Machado mais um pouco, né? Porque hoje o fundo de Lajes, ele tem uma vacância muito pequena, sem contar o Brasília Machado, que foi comprado ali 100% vazio. E aí, falando do Brasília Machado, 17% está alugado, 37% está contratado, ou seja, é o que vai vir, quem sabe venha. A gente tem 23% em tratativas, 10% em negociação e 11% vago. Ou seja, tá 17% alocado e aí a gente tem um tanto aí que é imprevisível, né? E aí, assim, eu até deixei aqui grifado, porque eu achei muito interessante a forma como eles trouxeram. Eles trazem muitas informações, então isso é bem interessante. Em quesito assim de transparência, o fundo não deixa a desejar, mas eles até trouxeram aqui que eles têm uma renda mínima garantida no Brasília Machado, então por mais que ele dê esses custos de IPTU, de luz, de despesa condominial, tudo isso, ele tem essa renda mínima garantida pelo comprador, né? Que no final do dia a gente sabe que essa renda mínima garantida já está meio que inclusa no preço, então você paga mais caro para ter essa vantagem aí de não ter custos do prédio durante um ano ali, mas enfim, eles comentam sobre isso, achei até interessante, né? Eles comentam aqui como é que tá as locações, então eles compraram aqui 50%, aqui em azul, né? Mostra o que eles compraram, e aqui os em branco, o que ele pode comprar em tranches, né? Em seis pedaços ali, desses 50%, dá mais ou menos aí 16% ou 8%? 8%, né? 8% aí, 6 oportunidades de comprar 8% do imóvel, né? Não sei se ficou claro isso para vocês. E aí aqui tem a locação, então tem parte que está 100% locada, tem parte que está em negociação, então, tem parte que tem 50% locada, tem parte que está 100% em negociação, enfim. E aí a gente tem aqui justamente a questão do reajuste. Então agora em agosto vai ter bastante reajuste, que significa um aumento de receita para o fundo, o que é positivo. E aí a gente tem também o vencimento dos contratos de locação. E aí aqui eu queria trazer um ponto interessante para vocês de novo, porque lembra que eu falei do contrato atípico? Que o contrato atípico ele é ruim porque você meio que trava o seu retorno no momento em que você fecha o contrato, você não tem essa revisional. E aí quando o contrato atípico ele é muito grande, que é uma característica deles, tem um prazo maior de 5 anos, né, que é
normalmente o prazo médio ali em que as pessoas fazem contrato atípico é até 5 anos, passou de 5 anos vira contrato atípico, né? Então, 5 anos menos, típico, 5 anos mais atípico. Quando a gente tem um contrato atípico e tem um vencimento do contrato muito longo, o que isso acaba dizendo? Acaba dizendo que você vai ter você vai receber um aluguel muito pequeno perto do valor do imóvel. Por quê? Porque você travou o seu aluguel há muito tempo atrás. E aí, quanto maior for esse tempo de contrato de locação, significa que você travou o seu retorno há muito tempo atrás e agora você ainda tem que... significa que, se for muito grande, e muitos dos contratos foram fechados recentemente, é bom. Por quê? Porque você tem um boom no momento atual e aí com o tempo ele vai caindo conforme o tempo vai passando. Porque você já cobra de início um preço que seria lá do 5º ano, só que quando passar do 5º ano até o 10º ano você fica estagnado, né? Você continua recebendo a mesma coisa e o valor do aluguel da região continua subindo, né? Então... é um ponto interessante. Quando você fecha o contrato, ele é muito bom. Ele traz um boom ali, ele traz ele infla, né, o resultado de uma forma bem interessante. Agora, conforme o tempo vai passando, então se esse contrato já for muito antigo, acaba que você vai tendo que empurrar ali com a barriga um resultado não muito bom. Então, quando o prazo médio de vencimento dos contratos é de 3 anos, significa que o fundo ali, ele não tem que esperar muito para poder já colocar um locatário novo. E quando ele coloca um locatário novo, o que isso significa? Significa que você vai cobrar o preço do momento atual. Então, você não está mais preso a um contrato que foi fechado há muito tempo atrás. Então, isso é bem interessante de comentar também. O prazo médio de expiração dos contratos não ser muito longo é algo bom para o fundo, tá? No atual cenário. Então, é um ponto que, se ele fosse muito grande, seria preocupante, né? Agora a gente tem as receitas do fundo aqui, não vou me estender muito sobre elas, só comentar com vocês de fato por quê. Você vê aqui a receita aumentando, só que você vê a despesa aumentando também. E aí você vê que e aqui, quando a gente fala de despesa, é muito bom a transparência que eles trazem. Finalmente uma DRE aqui, que eles mostram todas as despesas aqui. Parabéns aí pro fundo, parabéns aí pra gestora. É uma das primeiras vezes que eu vejo isso, uma DRE tão explicadinha, né? Mas você vê a receita do fundo aumentando aqui, só que você tem que perceber que a despesa do fundo também vem aumentando com o tempo, tá? E o mais importante do que isso, quando ele comprou o Brasília Machado, que foi em fevereiro, ele comprou em cotas. E aí ele começa a alugar o Brasília Machado, ele começa a receber aluguel. Só que pensa, agora tem mais cotas para um rendimento parecido, para uma receita de aluguel parecida. Até ele terminar de alugar o Brasília Machado, acabar o desconto, acabar a carência, tudo isso, você tem mais cotas, porque ele entregou mais cotas na mão justamente dos vendedores do Brasília Machado, da família que vendeu o edifício Brasília Machado, e agora você tem o mesmo resultado para mais cotas quando você divide, dá um dividendo menor, que é justamente o que aconteceu aqui nos últimos tempos, né? E aí o fundo, claro, tem feito uma reserva um pouco maior, tem ali colocado mais dinheiro em reserva, mas de toda forma, o fundo, por conta dessa aquisição do Brasília Machado, ele teve uma diminuição de dividendos, tá? E aí, por cota, né? E aí é um ponto a ser analisado, porque se por um lado ele ganha no longo prazo, no curto prazo ele acaba tendo um dividendo menor, tá? Então é importante comentar isso com vocês também. Por quê? Porque o imóvel está 100% vazio, né? Claro, quando ele vender esse imóvel, se ele alugar esse imóvel e depois vender esse imóvel, muito provavelmente ele vai ter um baita lucro com isso, por conta da valorização que ele vai ter. Então, aí, no curto prazo, no longo prazo, você se dá bem, né? Então, interessante comentar sobre isso com vocês de novo. Aqui a remuneração por cota caiu ali, justamente em dezembro e janeiro, que é o que eu comentei com vocês, teve um aumento da quantidade de cotas. E aí a gente tem também a remuneração, um ponto bem interessante, eu estou analisando esse fundo porque um membro lá da comunidade pediu, e ele pediu justamente por isso. Ele falou, olha, uma estratégia diferente, estratégia interessante ali de fundos, embora ele tenha comentado que a estratégia diferente era o plug and play, só que é algo bem já reconhecido no mercado, muitas pessoas já praticam eles, só que uma das grandes vantagens desse fundo é que, como ele trava contratos atípicos, ele tem um ponto positivo a favor dele, que é justamente ele consegue ter um cap rate maior em cima das lajes dele, né? Justamente por conta disso que a gente comentou. Você tem um retorno maior no curto prazo ali, diferente da maioria dos fundos. Então ele acaba tendo mais ou menos ali um cap rate, que é basicamente dividend yield, para você que não conhece cap rate, eu já expliquei em outros vídeos, mas é mais ou menos um dividend yield aí de uma forma simples para você. Ele consegue ter um dividend yield de 9, 10%, que é bem interessante quando ele está VP, ou seja, quando ele está a 0,8 VP, isso significa 12%, que é o yield mais ou menos atual dele. E a maioria dos fundos de laje, eles têm ali um rendimento de mais ou menos 6, 7%, cap rate de 6, 7%. E aí ele acaba tendo essa vantagem no yields, né? Só que no atual cenário, se você pegar outros fundos, como por exemplo a RBRP, vou deixar aqui no card, JCRE, vou deixar aqui no card, se você pegar até mesmo o PVBI, KNRI, os vídeos estão todos aí no card para você assistir depois,
Esses fundos de lajes, vamos focar no RBRP e no JCRE. Esses fundos de lajes, como eles estão muito descontados, esse 7%, vou focar no RBRP11, esse 7% que ele acaba tendo, esses 7, 8% que ele acaba tendo de cap rate, como ele está muito descontado, acaba que o dividend yield dele também fica em 12%. Por quê? Porque ele está mais descontado até mesmo do que o FATN11, ou seja, ele acaba tendo um yield maior, né? Quanto maior o desconto, maior o yield, né? Por quê? Porque é divisão de preço. O yield nada mais é do que quanto você recebe pela divisão do preço. Então, quanto menor o preço, quanto mais descontado o VP, maior o yield, né? E aí, esses fundos acabam tendo até um valor ali de yield parecido, só que eles estão mais descontados. Por que eu comento isso com você? Porque quando você está pensando em investir no fundo ou não, você sempre pensa em oportunidade. Poxa, onde que eu tenho um maior custo de oportunidade ali? E hoje, se você pega o FATN11, se você comprar ele com um RBRP11, por exemplo, que é um dos maiores fundos da minha carteira, ele justamente vai bater de igual para igual. Por quê? Porque ele está mais descontado. Agora, num cenário em que os fundos estão AVP, com certeza o FATN11 ele tem essa grande vantagem dele, que é conseguir fazer essa alocação ali, ter uma liquidez maior de sair, de comprar, de ficar negociando e reciclando imóvel. Então, por que eu falo isso para você? Justamente, no atual cenário, como você tem tanto fundo de lajes bem descontado, mais descontado do que o FATN11, até eu comentei no início do vídeo, 0,8 do VP é um valor até que é interessante de VP, tá até que no nível bem interessante ali de VP, por conta de que ele está num patamar alto, né? Até relativamente alto, porque os outros fundos estão a 0,5, 0,6, 0,7, então relativamente acima dos pares de mercado. Como esses outros fundos estão mais descontados, ele acaba tendo um rendimento maior. Então, só para você trazer essa perspectiva para vocês. Hoje, o FATN11 ele não é tão interessante, na minha opinião, pelo menos, por conta disso, porque tem outras oportunidades, tem um custo de oportunidade e outras oportunidades que tem um potencial maior. Agora, claro, no momento em que o mercado ele tá tudo AVP, tudo perto do VP, com certeza o FATN11 tem uma grande vantagem. Então, queria trazer esse ponto com vocês, eu acho bem importante, tá? Aqui ele comenta da distribuição do portfólio por região, então a gente está falando de 60% Vila Olímpia, ótima localização, Berrini, Faria Lima, Paulista, Itaim Bibi, então todas boas localizações. E aí, ele comenta dos segmentos também, dos locatários, serviços financeiros, tecnologia, advocacia, consultoria, então segmentos bem tranquilos também, lajes corporativas que muito bem localizadas, né, e que estão locados para empresas em setores tranquilos, né? Ele comenta um pouco mais das dívidas dele, mas é coisa pouca. E aí, até comentando da dívida dele, vem até aqui para o informe mensal, que hoje o fundo ele tem mais ou menos uma alavancagem de uns 15, 20%, tá? E a maior parte da alavancagem dele, 70 milhões, ele tem 100 milhões de alavancagem, 70 milhões são de obrigação por aquisição de imóveis. E normalmente isso, quando não é feito através de um CRI, é feito através do Seller's Finance. O que significa isso, né? É justamente um financiamento do vendedor. Ou seja, são condições melhores do que um CRI. Você faz uma dívida com o vendedor, né? Então é bem mais tranquilo. Ter esse tipo de dívida é uma dívida muito melhor do que ter uma dívida em CRI. Então é um ponto bem interessante do FATN também. E aí ele mostra aqui um pouco mais os ativos dele, as salas que ele tem ali dos imóveis, alguns imóveis em que ele tem algumas salas, mas um ponto que ele não comenta é justamente o padrão construtivo tanto do imóvel, que ele tem os fundos, porque isso é muito importante, quanto também das próprias salas que ele tem, né? Poxa, o quão bem avaliada tá ali, o quão boa é a estrutura, então também isso seria interessante da gestora trazer. E aqui tem vários imóveis, aqui várias salinhas, cada uma delas ali representando um percentual. E a gente tem o Brasília Machado que não tá aqui, eles têm que adicionar depois, que justamente é um imóvel aí que eles têm hoje de 35 milhões, que tem 17% de locação no atual cenário, e que é um imóvel bem interessante por conta dessa mudança de estratégia que eles estão fazendo. Mas sobre o FATN11 é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, considere se inscrever se você ainda não é inscrito, assiste os vídeos que estão aqui no card, deixa o seu like, e se você tiver qualquer comentário, pode deixar aí embaixo. Eu quero ver quem assistiu até agora. Se você assistiu até agora, deixa um comentário aqui para eu saber. Pode ter certeza que eu leio todos, inclusive para você que comentou que estava com saudades do vídeo. Aqui está um vídeo só por conta de que você pediu. Então, se você quer deixar o seu comentário, tenha certeza de que eu vou ler e que eu vou responder ele caso seja necessário, tá bom? Sobre o FATN11 é isso, é nóis e